crachá não é o que te define, ele é um complemento da sua vida laboral, da sua vida de trabalho, né? Olá, Layers, sejam bem-vindos para mais um conteúdo da Layer Up, mais uma entrevista e agora temos a honra de receber ele, que é Senior Community e Partnership Manager no LinkedIn. Eu vou ter que colar aqui o resumo porque é muito reconhecimento, é muita responsa, mas a gente está aqui gravando no RD Summit, né? Ele é palestrante, vai fazer um painel com o tema Conteúdo é um novo currículo e cada publicação pode ser uma abertura de portas. Além de estar aqui, ele é reconhecido como 30 Under 30 e pelo Meio Mensagem como uma das vozes de destaque da nova comunicação no Brasil. Atua na interseção entre comunidades, educação, influência e estratégia, conectando pessoas, ideias e oportunidades com propósito. Ufa, tô aqui com ele, Luiz Gustavo Ribeiro. Seja bem-vindo, Luiz. Tudo bem? Prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero contribuir de alguma forma. Com certeza, a gente que agradece a presença. E no LinkedIn, a gente tem visto a autenticidade pesando tanto quanto a expertise ultimamente, falando de construção de autoridade e outras questões. Na sua visão, como é que é possível a gente encontrar o equilíbrio entre o planejar conteúdo, que a gente sabe que acontece muito se deve, mas também manter a espontaneidade que o público consegue se conectar, que tem autenticidade e que a pessoa consegue se enxergar criando essa conexão genuína? Eu gosto sempre de falar que a autenticidade é aquilo que pode te diferenciar para não ser algo muito genérico, como a gente pode encontrar hoje em dia. E a expertise é o que faz você ter relevância. Então, eu acredito que a soma dos dois é extremamente importante hoje em dia, principalmente no LinkedIn, que é uma rede que tem mais de 1 bilhão de usuários. Então, se você quer realmente se destacar, você tem que fazer esse combinado entre os dois. E quando a gente fala entre essa questão de programar, da questão do espontâneo, a gente tem ferramentas que ajudam para que o seu conteúdo ele possa ser programado para te ajudar em questão de organização. Mas quando você vem para um evento como esse, com o RD Summit, é impossível você deixar tudo organizado, porque você está numa palestra ou outra, você sai, você tem um site, você está num café, você encontra algum amigo, e as coisas acontecem muito rápido e dinâmico. Então esse dinamismo que acontece em eventos como esse, ainda mais em 3 dias, é impossível você programar. Mas esse equilíbrio é entre você conseguir se organizar para ter uma agenda de calendário de acordo com a sua grade editorial, vai fazer com que a sua vida seja muito mais fácil e que você não acorde naquele dia que tem um tema super importante, fala, pô, eu tinha que ter falado daquele tema, mas não sei agora o que eu vou falar. Eu sou muito a favor de equilibrar a questão da organização, mas também não deixar escrito as pedras para que você não deixe de perder oportunidades como essa, porque em 3 dias de evento passam 20 mil pessoas aqui, então é muita coisa que acontece, são 300 palestrantes, se não estiver enganado, então são muitos insights que você pode deixar de aproveitar se não publicar, por exemplo, sabe? Perfeito. E o LinkedIn ele vem se tornando um espaço cada vez mais criativo, né? Temos mudanças acontecendo, formatos mais diversos, vozes diferentes. Como você diria que a plataforma tem estimulado essa mudança nos usuários, que é, né, amplamente reconhecida por ser uma rede mais profissional, é uma rede profissional, para uma comunidade mais ativa na questão dos creators, e tentando trazer esse comportamento de eu sou profissional, mas eu também sou uma pessoa, também tenho os meus interesses, a minha personalidade. Eu sempre falo também que o crachá não é o que te define, ele é um complemento da sua vida laboral, da sua vida de trabalho, né? Então, cada vez mais, desde quando a plataforma começou a expandir os formatos de conteúdo, então, se for de vídeo que a gente faz também, é um formato que antes você não via profissionais numa rede como o LinkedIn e gravando vídeos. Então, hoje a gente tem uma margem muito grande para, por exemplo, pessoas executivas de grandes organizações fazendo vídeo para, por exemplo, anunciar o resultado do trimestre na época de balanço, como a gente tem agora, por exemplo, no começo do mês. Então é muito legal porque profissionais de diferentes mercados se sentem mais inseridos, conseguem se sentir pertencidos e conseguem se conectar com a sua autenticidade, né? Tem um perfil que eu adoro, assim, que sempre que eu falo sobre novos formatos, novos segmentos que as pessoas estão ali criando no LinkedIn, que é o Thiago Henriques, que o perfil dele é tira de papel. E, cara, ele traz um formato de conteúdo que as ideias dele, que ele, em vez de ele somente criar um texto, ele desenha. E aí ele faz vários cards ali explicando cada insight que ele tem. E é muito legal porque até 3, 4 anos atrás não era um formato que a gente ia encontrar ali profissionais de design desse setor. Então é legal porque a gente tem feito essa evolução, não somente do formato de conteúdo, mas de diferentes perfis. Então, se você pegar hoje, por exemplo, uma Thaís Araújo, que é top voice do LinkedIn, anos atrás você não ia ver uma Thaís Araújo no LinkedIn, porque pro objetivo de negócio dela talvez não faria sentido. Então, cada vez mais a gente tem feito esse lugar de conectar vozes de diferentes segmentos
para que elas se sintam pertencidas e entendam que ali é o espaço dela. Porque quando a gente fala de força de trabalho, a gente não está só falando de profissionais de carreira, de varejo, de marketing, é muito maior, né? Então, a gente está falando de profissionais que falam sobre diferentes assuntos. Aqui, por exemplo, o evento de marketing, vendas, mas se você for nichando, você vai encontrar profissionais que falam sobre especificidades muito específicas, que com certeza estão ali criando e promovendo essas marcas do LinkedIn também. Total. E, assim, você, falando de creator, você ajudou a criar o núcleo de creator no LinkedIn, né? Também. E hoje, enfim, trabalha com comunidades do mundo todo. O que mais te chama atenção nessa forma, como os profissionais estão usando a plataforma, além dessa parte de formatos, para pensar em conexão mesmo, né? Porque muitas vezes a gente está falando de utilizar plataformas, não só do LinkedIn, mas outras, muito voltado para o número, para métrica, para visualização. Como você tem visto o uso para realmente uma conexão com outras pessoas, para criar uma comunidade, gerar ali um grupo de pessoas que falam desses nichos, que se conectam, mesmo que seja nas maiores especificidades que existem, Edu? É legal porque antes, há muitos anos atrás, era uma plataforma de busca de emprego de empresas buscando talento. Conforme o mundo foi se atualizando, o mundo de trabalho foi se atualizando e renovando também, a gente entendeu que tinha espaço para ser um lugar de troca, de conversa, né? E quando a gente fala de qualquer forma de você trabalhar, você tem que trocar com outras pessoas. O LinkedIn é diferente. Então é legal que a gente sempre fala que as conexões ali, elas começam ali, mas muitas delas ganham vidas, né? Então eu lembro que a primeira vez que eu participei do RD foi um convite que veio pelo LinkedIn de um colega que trabalhava aqui, que viu meu perfil, achou que tinha um match ali com o evento, colocou, vem aqui, vamos tomar um café. Talvez se não tivesse ali, se a gente não tivesse conectado, a gente não ia ter criado uma história junto que eu criei aqui com o evento. Então é legal porque cada vez mais a gente tem visto os profissionais utilizarem conexões ali no LinkedIn para criarem aqueles momentos que vão além do digital, né? Então, experiências como essa que começam em conversas ali. E cada vez mais a gente tem percebido que os profissionais eles têm conseguido não somente se conectar, mas através das conexões gerarem conversas que são muito relevantes, que impulsionam os usuários dali da plataforma e que através dessas conversas começam os conteúdos e aí com isso faz com que todo ali o ecossistema do LinkedIn saia mais bem informado da plataforma do que quando ele entra. Eu sempre estimulo muito que as pessoas utilizem as conexões do LinkedIn da forma mais positiva possível e lembre que, por exemplo, tem muita gente ainda que tem medo de se conectar com as pessoas. Fala, poxa, só tem um cargo muito alto, muito distante do meu, não quero me conectar, ela não vai me aceitar. Se eu mandar um e-mail ali que a mensagem ela não vai esconder, eu falo, gente, dá o primeiro passo porque isso só você pode fazer por você. E se tem uma rede que você consegue se conectar, por exemplo, com o CEO da TOTS aqui do evento, você consegue mandar uma mensagem para ele, é muito massa. Então acho que não tem outro espaço de troca que você consegue ter essa proximidade tão grande assim com os usuários e ter essa escala desde o profissional que está começando a carreira até o mais sênior possível. Perfeito. Isso tem bastante ligação com o seu tema, né? De alguma forma, você se conectar com alguém, ter essa oportunidade, e a gente vem para o seu tema, que a gente está falando de conteúdo no novo currículo, e cada publicação pode ser uma porta de abertura, uma abertura de portas, né? Ali é basicamente isso, né? Eu consigo me conectar, eu tenho o meu perfil, e aquilo ali diz um pouco do que eu sou, como eu penso, as minhas opiniões, e ali se gera não só a conexão do adicionar, mas também de ideias, né? Sim, sim. E é legal porque quando a gente fala até sobre o tema do painel aqui, hoje, para você saber sobre a vida da pessoa, numa entrevista de emprego, você não vai querer ver mais o currículo impresso dela. Você vê o que ela publica no LinkedIn dela, você vê, se for uma pessoa de relevante de aparição pública, você vê o que tem indexado ali sobre ela. É muito legal porque, por exemplo, a forma como você está se posicionando ali numa rede social de trabalho é a forma como você vai ser lembrado também. E ali você consegue deixar muito bem separado o seu cargo para a pessoa que está escrevendo ali. É óbvio que uma coisa está conectada com a outra, mas eu sempre falo que quando você está criando conteúdo no LinkedIn, eu sempre estimulo os profissionais também a não só falarem sobre as empresas que trabalham, porque você é muito além do seu crachá, você fala sobre diferentes assuntos e todo mundo da força de trabalho tem uma expertise única em um determinado assunto, para agregar. Que é muito massa porque quando os profissionais conseguem fazer essa distinção, mas ao mesmo tempo conectando os temas que têm relevância, que têm autoridade para falar, eles conseguem se destacar muito. Então eu vejo muitos profissionais que começaram escrevendo ali, mesmo trabalhando numa empresa, falando sobre diferentes assuntos e hoje seguiram carreira solo, hoje acabaram sendo porta-voz dessas empresas, hoje são convidados para palestrar em eventos como esse. Então é muito legal porque o conteúdo ele consegue realmente transformar a vida das pessoas,
quando tem essa dedicação, quando tem esse interesse e quando tem essa autenticidade com essa expertise que a gente falou lá no começo. Boa, muito legal. E falando sobre marketing de maneira mais abrangente, qual que você acredita que é o papel do storytelling aliado a essa construção de comunidades, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre os nichos, sobre as conexões. Então, como que, na sua visão, a gente conta boas histórias, a gente engaja grupos de pessoas a contribuírem também nesses grupos e ainda assim você consegue ter bons resultados e fortalecimento de marcas também? Eu acho que tem cada vez mais, quando a gente fala desse fomento, dessa construção de comunidade, se ela não tiver um storytelling bem parrudo por trás, ela não vai conseguir se solidificar. Talvez ela não vai nem sair ali do digital e vai pro físico, que é um dos temas que eu tenho mais gostado de estudar esse ano também, de entender como marcas estão trazendo cada vez mais experiências para o mundo real, se separando um pouco ali do digital e complementando também o que acontece. Quando a gente faz essa conexão é muito legal porque você consegue gerar realmente um pertencimento de quem está ali conectado com a marca, de quem está conectado ali nesse lugar de consumidor. Mas ao mesmo tempo você consegue também gerar essa experiência que talvez esse storytelling só contado no digital ele não é possível de ser pertencido, de ser realizado, né? E quando a gente fala dessa conexão de storytelling e comunidade, a gente vê muito isso acontecer dentro do LinkedIn também. Tem muitos usuários, são de marketing, até já encontrei 2 colegas aqui, uma até vai fazer um painel mais tarde, e ela tem uma comunidade muito forte, onde ela fala ali sobre experiências de marca e tudo mais, mas mensalmente, ou a cada 2 meses, ela traz um encontro para a comunidade dela para divulgar, para debater esses assuntos, para sair um pouco do debate que acontece ali no conteúdo, sabe? É muito legal porque tem essa extensão. E é isso como a gente vê, por exemplo, em eventos como esse, marcas não só cada vez mais trazendo o stand, como era prático comum, mas trazendo experiências que vão ser lembradas, além de somente dar um brinde ali que no final do dia a pessoa vai guardar ou talvez nem vai lembrar. Então, é muito legal ver essa evolução, principalmente não só... Eu sou um cara 100% de comunicação, mas trabalhando junto com profissionais desse outro setor, eu tenho visto cada vez mais essa conversa tem não só ido do digital para o físico, mas realmente tem sido baseado em histórias que realmente fomentam essas comunidades. Perfeito. E aí, Luiz, para finalizar aqui, a pergunta que a produção separou, que a gente está fazendo umas perguntas fixas para os nossos convidados. E a pergunta de hoje é, além da inteligência artificial, que ela não conta, na sua visão, qual foi a transformação mais impactante do mercado nos últimos anos? Cara, trazendo um pouco do que eu faço desse universo de creators, de comunidades, eu acho que é a descentralização da influência. Antes eram somente nomes muito grandes que falavam e tinha uma comunidade para escutar. Hoje, tem profissionais que têm 1.000, 5.000, 10.000 que conseguem engajar com comunidades muito fortes, assim. Então, acho que tirar esse lugar de somente ter alguns nomes do mercado que eram referências e transformar esse palco muito mais diverso, muito mais vozes, trazendo pilares de diversidade e inclusão. São vozes que influenciam diferentes assuntos. Eu acho que, para mim, é um dos maiores impactos, um dos que eu mais gosto de consumir, porque, por exemplo, eu tinha uma época que saía em eventos e no line-up ali, na aba de palestrantes, eram sempre os mesmos nomes, porque não tinha essa diversidade. E hoje em dia, com tantos profissionais massa que vão surgindo, com o papel das redes, com o papel do LinkedIn, é legal porque essa diversidade ficou muito mais plural e a chance de eu me sentir mais pertencido com profissionais que têm esse alcance grande, mas que não têm esses milhões de números, é muito mais legal porque eu consigo me conectar de verdade com eles. Eu consigo mandar uma mensagem para eles, ele vai me responder, ele vai interagir comigo, do que aquela pessoa ali que tem assim, já uma carreira muito grande, talvez já está em um outro patamar. Então acho que esse foco que antes era muito grande em marcas, em influenciadores grandes, hoje ele está muito mais plural, navegando por muito mais pessoas. Acho que é um dos temas que eu mais curtido também, tenho visto como tendência também. Pô, a gente tem visto bastante também. Aqui também no próprio evento, né? Você vê, assim, profissionais, eu sempre gosto de eventos que eu participo, de olhar todos os palestrantes e entender quais são os temas que eles vão falar, quais são aqueles que têm um nicho mais próximo do meu, me conectar. Você acaba descobrindo hoje, no dia, em 2025, muito mais nomes do que assim quando você ia conseguir sem saber. Perfeito. Perfeito, Luiz. Muito obrigado pela sua participação. E, óbvio, fala para a nossa audiência, para o nosso público, como eles podem te encontrar online, se eles podem te contatar lá no LinkedIn. Gente, eu sempre falo que a ideia ali do LinkedIn é que a gente troca. Eu sempre sou muito aberto ali para conversar com todo mundo. Luiz, Gustavo Ribeiro, Luiz Quinzé. Vou adorar conversar com todo mundo que assistiu aqui o episódio. Sei lá, comentar, falar o que gostou. E é isso, a gente sai conectado e espero que
contribuir de alguma forma. Perfeito, e obrigado para você que assistiu mais um conteúdo da Lê, aqui na nossa descrição ou na legenda, onde quer que essa entrevista esteja sendo postada ou onde você estiver assistindo, a gente vai deixar também os links para os nossos canais e você pode acompanhar esse conteúdo e muitos outros lá. Eu tenho certeza que todos eles vão trazer um insight que pode transformar a sua carreira, você, a empresa que você trabalha. É isso, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.